Agora, né, que voltamos ao trabalho presencial, é tão bom, né, poder vê-los pessoalmente. O calor humano sempre nos é bem-vindo, né? Quem não sente falta? Bom, nós hoje vamos falar sobre mudando o foco. Principalmente do tempo da pandemia, nós viemos sofrendo, digamos assim, muitos acontecimentos, né? Passamos por coisas diferenciadas, como a própria pandemia, que nos afastou, né? Como eu falava agora no início, desse contato físico, dessa proximidade dos irmãos. Nós temos guerra acontecendo no nosso planeta. Já haviam aquelas não oficiais, mas agora nós temos guerras oficiais, né, acontecendo. Nós percebemos o clima que muda, nós percebemos, de certa forma, um aumento da criminalidade, né, das ofensivas contra os diferentes, né? Sejam mulheres, sejam homens, sejam negros, enfim, por um lado, parece que está tudo ruim. E as pessoas dizem, meu Deus, não dá, o mundo está perdido, a coisa está feia. Porém, existe aquele ditado que a gente pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio ou que ele está meio cheio. Se nós realmente quisermos olhar os pontos negativos, né, que andam acontecendo ao nosso entorno, nós vamos dizer que o mundo está mais para meio vazio, ou seja, está ficando feio, do que bonito. Porém, se nós mudarmos o nosso enfoque, e aí nós poderemos perceber duas coisas. A primeira é que toda vez que se arruma uma casa, que se limpa, que se faz uma faxina, antes dela ficar bela e limpa, cheirosa, harmoniosa, ela fica uma loucura. Se bota tudo pro ar, se bagunça tudo, se tira tudo do lugar, aparece sujeira onde a gente nem imaginava, né? Coisas guardadas, ocultas, que nós nem sabíamos que existiam. E aí, primeiro a gente diz assim, não vou dar conta. A casa está muito suja. Mas, com boa vontade, a gente segue em frente. E quando a gente diz assim, acabei, vem aquele suspiro aliviado e o prazer de ver que daquela feiura, daquela desarrumação, daquela bagunça, surgiu uma bela casa. É assim que está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos numa grande faxina. Então, precisamos colocar tudo para o alto, porque senão nós não vamos poder enxergar realmente o que está certo, o que está errado, o que deve permanecer, o que deve ir ter um outro caminho a seguir, não é assim? Esse móvel não me serve mais, mas pode servir para alguém. Em algum lugar, alguém necessita daquele móvel. E no planeta não é diferente. Em algum lugar, alguém necessita daqueles que aqui não permanecerão. Seja pelo desencarne agora, seja por um desencarne futuro, mas o certo é que para cá virá quem deva vir e ficará quem deva ficar,
e partirá quem deva partir para lugares mais desenvolvidos ou menos, dependendo da onde se fizer necessário. Porque eu não gosto de dizer assim, alguém está indo para um planeta mais inferior, então é porque é uma pessoa mais inferior. Nem sempre. Nós não tivemos grandes espíritos no nosso planeta nos orientando, né? Irmãos que se dedicaram à nossa transformação, não que, é claro, nós de repente tenhamos essa condição de auxiliar alguém pela nossa grandeza, mas pelo pouco que nós adquirimos nesse estágio de planeta, quem sabe num planeta um pouquinho mais atrasado a gente possa dar a mão àqueles que ainda não aprenderam o pouquinho que a gente sabe. Então eu sempre digo assim, mesmo quem não volte para cá, quem acredite que vai estar retroagindo, quem sabe está dando uma força, mesmo com os seus erros, com as suas necessidades também de aprendizado, com certeza também irá auxiliar, porque é essa a nossa missão. E é esse também, muitas vezes, a nossa escolha de provas. Que eu não sei bem porquê, mas hoje eles me mandaram falar sobre isso aqui. Então, eu vou falar exatamente aquilo que eu abri e me veio. Na questão 258, é perguntado assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, da vida terrena, desculpe. Ele próprio, a resposta, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, em primeiro lugar, antes da gente começar a reclamar da vida, a gente tem que lembrar que nós somos partícipes dessa escolha. Né? Porque alguém pode alegar, não, eu acho que eu vim compulsoriamente, não fui eu que escolhi, não. Mas mesmo tendo vindo compulsoriamente, tudo que a gente está passando aqui nos é necessário e pode sim se transformar num copo cheio ou num copo quase vazio. Depende de nós, porque o livre-arbítrio continua mandando. Se aproveitarmos as experiências das quais estamos aqui para vivenciar, nós, com certeza, apesar das dificuldades, vamos sentir o prazer de estarmos no caminho certo. Por quê? Porque muitos que têm facilidades nessa vida financeira, de sucesso pessoal, familiar, né? Não sentem a paz, a tranquilidade, a satisfação pelo que estão vivendo. E não é a Maureen que está dizendo. É só pegar as pesquisas, saber quantas pessoas estão em tratamentos psicológicos, psiquiátricos, infelizes. E, infelizmente, né, a gente pode até dizer que, na maioria, aqueles que se apresentam nessas terapias são pessoas com capacidade financeira para fazê-las. Porque não é barato. E não é qualquer plano de saúde que dá esse tipo de atendimento.
Então, a gente já pode, por aí, ter uma visão de quantos que aparentemente têm uma vida fácil, né? Porque é o que a humanidade olha assim, né? Quem tem dinheiro, quem tem vitórias financeiras, empregos seguros, digamos assim, família realizada, né? Socialmente, uma boa casa, esse está de bem com a vida, não pode reclamar de nada. Mas não é isso. Não é esse o bem que nos preenche. Porque o bem que nos preenche não é a segurança da casa material, mas é a segurança da casa espiritual, ou seja, a segurança íntima da nossa casa interior, do nosso espírito, ou no caso da nossa alma, satisfeita, segura pelos passos que vem dando. E isso serve para quem mora lá naquele casebrezinho, no topo daquele morro, como para quem mora naquela mansão lá em cima daquela vista linda de tal colina, né? Porque pobre mora em morro, mas o rico mora em colina. Nós temos que, então, mudar o foco. Nós temos as nossas escolhas. E não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? É a letra A dessa pergunta 258. E é claro que não. Porque senão nós não estaríamos falando de Deus. Porque Deus não castiga ninguém. Senão ele não seria bondade suprema. Mas nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Eu já falei isso numa outra palestra, mas eu vou repetir. E continua a resposta, tá? Quem tiver curiosidade de saber o final, olha lá na letra A do 258. Porque quando ele fala em responsabilidade, esse é o foco. E eu contei essa história e vou contar hoje novamente. Eu sou a caçula de 4 irmãs e a minha mãe, quando eu, já na adolescência, ela me criou sozinha, porque meu pai já não morava mais conosco. E as minhas irmãs mais velhas tiveram o pai, que dizia horário de namorar, horário de namorado ir embora, horário disso, né? Eu não tinha pai, não tinha carro, não tinha dinheiro para sair, e na época católica eu ia no grupo jovem, que era longe de casa, eu dizia para minha mãe assim, eu vou no grupo jovem, né? Vou na missa, depois a gente vai se reunir, depois, se a gente for sair, né? Se os amigos quiserem sair, eu vou sair também. Pode ser que a gente vá num barzinho, pode ser que a gente vá na casa de alguém, era tempo das festinhas americanas, né? Se levar um refri, um bolinho. E se não tiver quem me traga em casa, eu vou dormir na casa de um dos colegas. Eu tinha 15, 14 anos. E a minha mãe dizia assim, pode ir? Agora, vê o que tu vai fazer, vê a casa onde tu vai ficar, te comporta,
Porque o que tu fizeres é para ti, não é para mim. Eu já estou com a minha vida feita. Né? Tuas irmãs, duas já estavam casadas. Eu tenho, minha mãe fazia salgadinho para fora, eu tenho meu rendimento, eu tenho a minha função. Tu é que estás começando a tua vida e o que tu fizer vai cair por cima de ti. Por cima de mim não, porque eu não tenho mais nada, minha vida está pronta. A tua que está começando. Eu acho que as minhas irmãs achavam até que eu era super folgada, né? Porque não tinha pai para me dar horário, a minha mãe me dava liberdade. Pode ir. Mas eu vou dizer para vocês, nunca foi tão difícil. Porque a voz dela na cabeça, gritando o tempo todo, tudo que tu fizer vai ser para ti. Ah, meu Deus do céu. Eu não fazia nada. E nada mesmo, porque o medo era muito grande de errar, né? Então, assim, é esse o foco. O foco é sabermos que ser responsável é saber optar, escolher e assumir as suas escolhas, mesmo que seja para dizer: essa eu não escolhi bem, vou ter que mudar. Porque quem não erra? Quem não está no planeta Terra. Isso eu tenho certeza. Que aqui, nesse planeta, todos nós erramos. Então, a gente tem que, aquela história, dar um passinho para trás para dar dois para frente. Ou seja, reconheça seu erro, né? E recomece. É assim que a gente faz. Observando, tendo responsabilidade e não fugindo delas. É difícil? É. Mas as responsabilidades que a perfeição que é o nosso Pai, de acordo com as suas leis, que Ele dá a cada um de nós, é proporcional à capacidade de cada um. Deus não bota o burro na frente do carro, né? Então, se você tiver que sair, tiver que dirigir, Ele vai te ensinar a dirigir. Ele não, né? Mas a gente vai ter quem nos conduz. Ou o carro na frente dos bois, né? Falei errado. O carro na frente dos bois. Deu para entender. Deu para entender. Quem é novinho assim como a gente entende, lembra desse, né? Então, por isso mudar o enfoque. E aí, nós temos, a Dayana Ribeiro, ela diz assim, mudar o enfoque, ou, como está na moda, ressignificar as coisas, é um processo necessário para todos que desejam seguir em frente. Não podemos apagar as dores do passado, mas precisamos entender o propósito de cada cicatriz. E eu achei essa colocação dela excelente. Porque eu já fiz tanta cirurgia que eu tenho muitas cicatrizes. E aí cada um eu tenho que parar para pensar às vezes, né? Por quê? Por que aconteceu essa? Por que aconteceu aquela? E quando a gente encontra significado, ela deixa de ser uma lembrança de dor e ela passa a ser, nem ser, a gente até esquece que elas existem. E às vezes elas até desaparecem. Eu tenho uma aqui que praticamente ninguém vê. E foi uma das mais sérias, quando eu operei a minha coluna. E a gente ressignifica, vê as novas possibilidades, né? E é isso, quando a gente pensa em provas, tudo parece tão difícil, né? Não era assim quando a gente estava na quinta série, ou na sexta, ou no terceirão, ou as provas do vestibular. Quem não ficou de cabelo em pé? Se não por si, pelos seus filhos, então, é bem pior, né? Mas, quando eles alcançaram os seus objetivos,
Que bom que foi, né? E aquele que não passou no vestibular, que a gente chorou, 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 mas de repente deslumbrou uma profissão que encontrou o caminho da sua satisfação, da sua felicidade. E a gente diz assim, pô, ainda bem que ele não foi fazer, não passou naquele vestibular. Olha como ele está feliz agora. Está trabalhando, está isso, está aquilo. As provações. Nem sempre elas são de prova escrita. Na maioria das vezes, ou para nós, que cremos e entendemos, elas são sempre vividas. Dia a dia. Eu diria até segundo a segundo. Porque é no momento que a gente dá a topada que a gente tem que lembrar. Foi descuido meu, eu sei, não vou xingar a cadeira, que a cadeira não tem culpa de eu ter batido nela. Ainda não consegui fazer isso. É bom a gente pensar, né? Para a gente lembrar de não fazer isso. Pois é assim que a gente vai transformando, mudando o foco das nossas vivências, das nossas provas, das nossas dificuldades e dos nossos medos. Quando a gente entende que aquilo se faz necessário na nossa vida. A transformação, seja ela pelo ter muito ou pelo ter pouco. E o pouco e o muito engloba de tudo, de afetos, de desafetos, de vitórias, de derrotas, de conquistas, de perdas. Porque para a gente é muito engraçado, né? A perda, as derrotas, elas têm sempre um enfoque tão forte, né? Mas um ano passado, que teve a Olimpíada, foi, né? Bom, enfim, que teve a competição, foi ano passado, né? 2000, não, bom, 21? Era para ser 20, foi 21. 21, eu estava pensando em 20, eu digo, não, mas 20 não foi, tá certo, 21. Eu aprendi uma coisa muito legal. Sabe por que a gente dói pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas, pelas nossas perdas? Porque a gente está querendo sempre se igualar ao outro, ou até melhor. A gente não quer se igualar, a gente quer sempre ser melhor. Aí a gente fica se medindo, né? Ai, não, o cabelo da fulana tá melhor, tá mais bonito que o meu. Ai, o óculos do fulano é mais bonito que o meu. Ai, porque a minha letra é mais feia do que a de Beltrano. E aí a gente vai, né? Sofrendo. Pobre de mim, que não tenho cabelo bonito, que meu óculos é feio e que a minha letra é horrível. Qual é o foco? O foco sou eu. Que bom que eu tenho um óculos, que bom que eu tenho cabelo e que bom que eu sei escrever. Nas Olimpíadas que eu estava falando, nós vimos o pessoal, para quem acompanha, né? Eu, como sempre fui da área do esporte, teve o skate, né? Primeiro campeonato de skate nas Olimpíadas. E o maior, eles deram um banho de ensinamento para aqueles que tiveram olhos de ver e ouvidos para escutar. Os atletas, eles ficavam felizes com a participação de todos os atletas que ali competiam. Eles aplaudiam todos aqueles que ali estavam competindo. E ficavam felizes pelas vitórias de cada um que ali competia. Sabem por quê? Porque eles não iam lá para competir contra os outros. Eles iam lá e foram lá para fazer o melhor de cada um. Eles competiam com eles mesmos.
Eu vou dar o melhor de mim. Quero fazer o meu melhor. Se o meu melhor me der primeiro lugar, ótimo. Se me der terceiro, ótimo. Se não me der pódio, ótimo. Foi o que eu consegui. Porque o importante é fazer o que se gosta. Essa era a visão dos competidores de skate, que deixaram até alguns dos narradores sem palavras. Por quê? Porque até então, quando a gente via um jogo, principalmente os mais famosos televisivos de futebol, né? Vôlei, basquete, seja o que for assim, o que se costumava dizer? Tomara que aquele atleta lá tenha uma dor de barriga e não vá competir para o nosso time ganhar. E isso era tão natural, não era? Ou só eu que já pensei assim um dia na vida? Tomara que a fulana quebre a perna e não vá competir comigo hoje. Porque daí eu estou garantida. Ela é minha única pedra no sapato. Ao invés da gente querer ser o melhor e lutar para sermos melhores, a gente queria que os outros piorassem. Tomara que aquele time jogue mal hoje, assim o nosso time pode vencer. E foi muito engraçado. Não sei se era porque a minha maneira de olhar, mas eu achei espantoso a reação da maioria dos repórteres e tal, vendo aquela animação entre todos os competidores ali do skate. E batiu palma, pô, legal. Estava competindo contra, né? Era uma adversária e elas aplaudindo. Uau, olha o que ela fez. Sabe o que é isso? Amar ao próximo como a mim mesmo. É ser feliz pela felicidade do outro. E é isso. É mudar o foco. Nós precisamos mudar o nosso foco. De não mais querermos e desejarmos vencer o outro, mas que vençamos a nós mesmos, dando o nosso melhor, que é o que nós podemos. E aí, nos sentirmos felizes e realizados pelo que fizemos e pelo que escolhemos como missão, como prova, sem olhar a prova do outro, porque a dele é dele. Não vai dar certo eu querer colocar as minhas respostas na prova do outro. É que nem redação, né? Não adianta, a redação é de cada um. Você querer fazer a redação do outro, o professor sabe. O professor sabe. Então, meu Deus, meu tempo está extrapolando. São mudanças que nos fazem ver as nossas provas não mais com tanta dificuldade, com tanto pavor. Quando a gente vê, quando a gente percebe, quando a gente sente que para conseguirmos uma boa nota, basta darmos o melhor de cada um, de nós mesmos. Basta que nós nos superemos na vontade, no esforço, porque aí, mesmo que nós não consigamos o primeiro lugar, mas nós vamos ser aplaudidos pelo nosso esforço. Porque é isso que conta. É a vontade, é o desejo de. Porque senão a gente cairia naquela também, no dito, né, que muitos achavam propício há anos atrás. Não, eu posso não fazer bem,
Mas mal eu não faço para ninguém. Lê do engano. Porque quem não faz o bem, com certeza, dá espaço para o mal. Pode não agir diretamente, mas é parceiro, é cúmplice, como diz a nossa legislação. É cúmplice do mal, por dar espaço a ele. Porque nós precisamos ter boa vontade. É isso que o nosso mestre nos disse. Precisamos ter boa vontade, dar o passo, ir, fazer, desejar, e as coisas acontecem. Não precisa ser muito gênio para isso, não. Basta a gente fazer um pouquinho. Quem nunca aqui? Tenho certeza que todos já tiveram a mínima sensação de que quando a gente começou a ir, a coisa começou a acontecer e começou a melhorar e foi. E aí muitas vezes foi e a gente esqueceu até de dizer obrigada porque, né, já estava bom. Aí mudou o foco, achou que nem precisava mais agradecer, porque eu fiz. Sozinho não. Né? Mas tudo bem, a gente está aprendendo. Aí, lá na frente a gente vai precisar ter uma outra para continuar indo novamente. E lembrar, poxa, aquela vez que eu fui, me empenhei, procurei ajuda aqui, perguntei ali, né? Porque se a gente está meio perdido, a gente tem que parar e perguntar, né? Que aí alguém vai chegar e vai dizer, ó, senhor, vai toda a vida, depois câmara esquerda, câmara direita, e vai toda a vida que o senhor chega lá. Ninguém se perde em Florianópolis. Aqui na Palhoça também não. Porque sempre tem alguém para nos dizer quando é que a gente tem que cambar à esquerda ou à direita. Basta ter boa vontade. Então, arregaçar as mangas, hoje não dá porque está frio, deixa ela abaixadinha, mas figurativamente falando, vamos respirar, vamos auxiliar na faxina nossa, depois do entorno, e assim, cada um cuidando de um pedacinho, o planeta logo, logo vai estar limpinho, organizadinho, né? Dependendo da gente, do nosso começo, tudo vai se ampliando. O planeta é grande, mas não é tanto assim. Já viram quantos bilhões de pessoas tem? Se todo mundo limpar o seu quadrado, ele vai estar limpo rapidinho. E de todas as sujeiras, físicas, morais, materiais, enfim. Tá? Então, eu espero que eu tenha conduzido como eles me pediram. Mais uma vez, a minha gratidão. Hoje eu aprendi que eu tenho que lembrar de não culpar a cadeira quando eu bater nela. Isso é muito bom, né? E, mais uma vez, eu tenho certeza que na força e na fé desse amor, desse Pai, dessa doutrina que nos consola porque ela nos esclarece, nós todos iremos também nos transformar e nos manter servidores do Pai. Porque aqui nós estamos e que seja feita sempre em nós a vontade dele. Obrigada. Obrigada, casa. Meu afeto carinhoso.